Fala família TW, tudo bem? Hoje basicamente eu vou te ensinar o que eu fiz para ser aprovado na FoundNext, TheFoundTrader e MyFundFX em apenas 7 dias. Sim, mais de 300 mil dólares em financiamentos. Só que antes de tudo eu quero te explicar uma coisa, ó. Eu até deixo anotado isso aqui, que isso aqui para mim é extremamente importante. Por quê? Porque o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: antes dessa aprovação eu tive uma reprovação. Só que quando eu tive essa reprovação, muitas pessoas perceberam que eu não fiquei triste. Foi essa reprovação aqui na MyFundFX, onde eu passei na primeira fase tranquilo, na segunda fase eu tomei um drawdown e depois em um segundo trade que eu ia ser aprovado, por causa de um pip eu não fui aprovado. Na verdade era por causa de 7 pontos, né, que é bem menor que um pip é 10 pontos. Só que aí eu mostrei para as pessoas o seguinte: pessoal, o motivo pelo qual eu não coloco a operação no break-even, porque eu não faço parcial, é porque eu tenho uma outra gestão por trás. E eu vou te explicar essa gestão. Então observe esse texto. Para um trader profissional, uma perda é apenas um único ponto de dados. Por que um único ponto de dados? Porque é com base nesses resultados perdedores e ganhadores que eu vou criando uma base estatística. Uma pequena vitória de proteção. Por quê? Porque quando eu tomo um stop, significa que eu estou protegido. Eu estabeleci um limite de perda, então quando isso acontece, é uma vitória que eu estou protegido, tá? Um passo mais próximo de probabilidades. Ou seja, quando eu estou em uma sequência de perdas, eu sei que eu estou muito mais próximo de um ganho. E claro, GGG, né? Que ou seja, gestão gera ganhos. Agora, olha que engraçado para um trader mais novo, para um trader iniciante. Um loss é muito doloroso, ou seja, o cara chora a noite toda, chora o dia todo, ele sai do risco completamente, ele nem sabe o que ele está fazendo. Um golpe no seu ego, por quê? Porque ele sempre entra no trade achando que vai dar certo, e quando não dá certo, às vezes quando dá, na verdade, ele encerra o trade antes, ou seja, ele botou o alvo de 1 para 3, o trade deu certo porque ele encerrou no 1 para 1, ele encerrou no 1 para 1, 1,5, só que no final das contas ele não consegue ser lucrativo. Por quê? Porque quando ele perde muito, ele perde igual elefante, né? E quando ele ganha comendo igual passarinho. Então, você sabe que a conta não bate no final. E o outro ponto, o fim do mundo. Por quê? Porque quando esse trader ele perde uma conta financiada, quando ele não consegue passar em um desafio, quando ele tem um loss na semana, para ele tudo acabou, tá? Aquele trade que ele fez em si aqui no mercado influencia na vida dele no geral. Ele fica estressado, o coração dele começa a palpitar, acontece um monte de loucura. Basicamente esse é o trade iniciante. Então isso para mim é muito importante você entender antes mesmo da gente falar sobre os trades que eu fiz aqui, tá? Por mais que eu tenha tido uma pequena derrota ali, né, porque eu fui reprovado, logo após eu consegui ser financiado na FoundNext, TheFoundTrader e MyFundFX. Basicamente, pessoal, na TheFoundTrader eu consegui pegar um trade e nesse trade eu utilizei um risco de 4% do capital. Já eu vou te explicar por que o risco é tão alto nas operações. E usei um 4% de risco. A meta lá era 8%, então eu bati a meta dos 8% e depois o restante dos dias eu fui operando com lotes mínimos, né? Beleza. Enquanto eu tava ali operando com lotes mínimos, eu comprei um desafio estelar na FoundNext. O desafio estelar da FoundNext, a meta é 10%. Porém, eles oferecem apenas 6% de drawdown. E no dia você pode perder apenas 3%. Então, a gestão de risco que eu utilizei para aprovar nessa conta aqui da FoundNext foi de 2%, onde eu busquei um alvo de 1 para 5 e foi o que deu certo e consegui o êxito nessa operação e consegui a aprovação. Lembrando que o desafio da FoundNext é de uma fase, o da TheFoundTrader é de duas, ou seja, o da TheFoundTrader eu vou fazer ainda a segunda fase. A FoundNext eu consegui ser aprovado e ter acesso à conta live basicamente umas 8 horas depois. Logo em seguida, eu recebi acesso à conta da TheFoundTrader, né? Que essa conta eu fiz as operações, só que na minha primeira operação eu tomei um stop de 4%. Beleza, tranquilo. No mesmo dia, eu fiz um trade também na FoundNext, só que era sexta-feira, né? Eu fiz um trade aí, já era meio-dia, já era tipo assim, um pouco mais tarde. Esse trade eu não deixei pro domingo, né? Pra abertura do mercado novamente. Então, eu acabei fechando antes. Esse trade aí me deu um lucro bom, consegui até fazer um saque, enfim, etc. Vocês viram, vou mostrar aí o saque pra vocês. Ou seja, saque e ainda recebi o reembolso, né? Ou seja, tem uma conta financiada aqui, zero risco. E de lá pra cá, eu financiei essa da FoundNext, recebi saque e tô com zero risco. Essa da TheFoundTrader, eu tava com drawdown e aí eu fiz um segundo trade. Quando eu fiz o segundo trade, eu recuperei o drawdown, tá? Por quê? Porque eu arrisquei 4% e busquei 2,43. Sendo assim, eu recuperei o valor que eu estava ali negativo e ainda consegui bater a meta de 5% na segunda fase da TheFoundTrader, ou seja, eu estou com duas contas financiadas e um saque. E na MyFundFX eu acabei também fazendo um trade. Esse trade ele foi muito além porque aconteceu uma notícia, né? E essa notícia ainda bem que foi a favor. Por mais que ele chegou muito perto do meu gain, quando ele voltou tudo eu achei que eu ia tomar loss. Só que aí depois ele voltou tudo e deu o meu gain. Isso aí é muito bom, né? Enfim, ou seja, passei na primeira fase,
da FoundNext e fui aprovado. Passei na primeira e na segunda fase da The Found Trader e fui aprovado. Recebi um saque da FoundNext. Passei na primeira fase da MyFundFX e logo em seguida, no mesmo dia que eu passei na fase da MyFundFX, eu também fiz um outro trade na segunda fase da MyFundFX. Porque a MyFundFX, eles dão as credenciais bem rápido. Então, quando eu fui aprovado, eu já recebi as credenciais. Então, eu já fiz um outro trade. Esse trade aqui, eu basicamente fiquei um pouco indeciso, porque era fechamento de mercado e etc. Mas eu mantive a paciência, claro. Na abertura do outro dia, acabou dando ganho e eu passei na segunda fase da MyFundFX. Ou seja, no total são 300 mil dólares financiados entre o dia 2 de fevereiro e o dia 13, ou seja, mais ou menos aí uns 10 dias no total, mas eu consegui os financiamentos antes disso, ou seja, 300 mil financiados. Desses 300 mil financiados, já recebi um saque e recebi um reembolso, ou seja, dessas duas contas que eu já tenho financiada na The Found Trade e MyFundFX, elas eu com certeza vou também receber saque e reembolso, né, porque eu vou fazer um valor mais baixo de início, e eu já recuperei todo o meu valor investido, e eu vou te mostrar como. E também eu quero te ensinar o racional que eu tive por trás para aprovar essas contas. O racional que eu tive por trás para aprovar essas contas era muito simples. Eu queria comprar uma conta de 400k em alguma mesa proprietária. Porém, no cenário atual, algumas mesas acabaram sendo, abre aspas, prejudicadas pelo MetaCots porque tiveram seus contratos encerrados e acabou deixando muitos traders na mão. Então, como era um risco iminente que qualquer outra mesa pudesse cair, o que eu fiz? Eu procurei diversificar esse investimento. Então, nessa conta de 400k, eu ia gastar em média 2 mil dólares para apenas comprar um desafio dela. Ou seja, essa conta de 400k ia ser uma conta Royal na TFT. Só que aí eu pensei, cara, vai que dá algum problema na The Found Trader e eu perca todo esse investimento. Então eu peguei esse valor aqui e dividi por 4. Sendo assim, eu teria 500 dólares para poder trabalhar. E aí eu escolhi algumas mesas. Eu pretendia escolher 4 mesas proprietárias. Então as 4 seria The Found Trader, MyFundFX, FoundNext e eu pensei também na Founding Pips. O que é que aconteceu? A Founding Pips eu acabei não investindo e foi ótimo, porque acabou tendo um problema no MetaCots lá com ela. Porém, eu acabei comprando 2 desafios na MyFundFX, comprei um desafio na TFT e comprei um desafio na FoundNext. Aí você vai me perguntar, como é que você comprou tantos desafios apenas com uma verba de 2 mil? Não, eu comprei desafios de 100k. Sendo assim, cada desafio desse custou na base de 500 a 550. Só que quando se aplicava os cupons de desconto do site Cupom Mesas Prop, que é o melhor site de cupons para mesas proprietárias que existe no Brasil, com certeza você ia conseguir ali mais de 10, 15, 20% de desconto, que foi o que realmente eu consegui. Então, quando eu peguei todos esses desafios, eu tinha basicamente 4 chances de passar. Só que qual era a gestão que eu ia utilizar nesses desafios? Para pensar, se eu fosse operar uma conta de 400k, eu ia utilizar 1% do capital por operação. Então, já que eu ia operar com 1% na conta de 400, eu vou operar com 4% nas contas de 100k. Só que aqui que vem o pulo do gato, tá? Não é só necessariamente operar com 4%. Por quê? Porque o risco diário das contas é 5%. É literalmente, o limite é 4%. O único detalhe é que a FoundNext eu operei com 2%. Por quê? Porque lá o drawdown era de 6% total e 3% no máximo ao dia. Ou seja, eu poderia arriscar 2% no dia. Então aqui foi só um pouco mais difícil para mim aprovar. Porque era um desafio de uma fase e eu tinha menos drawdown e mais alvo. Mas esses 4% aqui que eu estava utilizando nessas contas de 100k representa o 1%. Então, quando eu estava vendido na The Found Trader, arriscando 4% do meu capital, daria 4 mil dólares. Na verdade, na minha cabeça, eu estava operando com 1% dos 400k. Entendeu? Outro pulo do gato que eu tenho é o seguinte. Todos os meus trades, eu tenho relação de risco mínima de 1 para 2R. Sendo assim, algumas vezes eu começo a operar e eu acabo caindo em drawdown. Então, como eu gosto muito de pegar contas Rapid na TFT, porque é mais rápido, eu gosto de pegar a conta Two Step Pro da FoundNext, que também é uma conta mais rápida. Eu gosto de priorizar contas que têm pagamentos mais rápidos, como por exemplo da FoundNext, que o pagamento é até 24 horas. Eu gosto de utilizar mesas proprietárias que permitem solicitação de saque em menos tempo, não em 30 dias, não em 60, mas essas aqui em específico
específico que eu consigo utilizar e fazer saque em até 14 dias. E outro ponto importante é a questão de dias mínimo de trade. Eu não gosto de meses que tem tipo assim 7 dias, 8 dias mínimo de trade para me passar da primeira fase para a segunda. Eu gosto muito de utilizar desafios que me permitam ter 0 dias mínimo de trade, por exemplo, MyFundFX, por exemplo, desafios rápidos da TFT, enfim, justamente para me beneficiar disso. Então vamos lá, estou utilizando 1 para 2 de relação de risco, porém, toda vez que eu perco um trade, eu vou aumentar um R do meu alvo. Ou seja, vamos supor, comecei com 100k e eu tomei um loss, ou seja, meu capital foi para 96k. Meu próximo trade, ele tem que ter uma relação de risco de 1 para 3R. Por quê? Porque eu tenho que recuperar os 4% de drawdown e ainda tenho que buscar a meta de aprovação. Então, todos os trades que eu faço é sempre assim, sempre buscando a meta de aprovação. Eu não faço tipo vários trades de 1%, vários trades de 0,5%, não. Eu estou sempre buscando a aprovação. A minha mentalidade financeira total está baseada aqui, ó, nesse capital total que eu tô para comprar. No meu caso era 400k. Na minha série de 1k, eu dei um exemplo utilizando um capital de 200k, onde ao invés da pessoa comprar um desafio de 200 mil dólares, onde vai custar $1.000 só para participar do desafio, só para testar se o cara vai conseguir aprovar, muito melhor ele comprar 4 desafios, onde cada um vai custar $250 e ele vai ter muito mais chance de aprovação, entenderam? Então, quando eu estou operando uma conta de 100k, eu estou operando com 4% do capital, que esses 4% do capital representa $4.000 na conta de 100k, só que esses $4.000 representa 1% na conta de 400k. O valor da conta de 400k é o valor dividido por 4 para 4 contas financiadas de 100k. Então, essa é a minha visão. Às vezes pode dar algum valor a mais ou a menos, mas se você utilizar os cupons de desconto, você vai conseguir bater o cálculo certinho. Outro ponto no trade é isso. Você tem que adaptar a sua estratégia. A minha estratégia, ela tem a possibilidade de eu pegar alvos mais longos. 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6, etc. Claro que quanto mais alvos a gente for adicionando no nosso operacional, menos taxa de acerto a gente tem. Então o meu primeiro alvo ele começa em 1 para 2 porque eu estou arriscando 4% e quero fazer 8%. Ah não, às vezes eu posso botar o alvo de 1 para 2,34, 0,37. Por quê? Porque eu quero buscar fazer os 10%, arriscando 4 para fazer 10, entendeu? Porque é a meta de aprovação na primeira fase. Quando é na segunda fase é muito mais fácil. Por quê? Porque você vai fazer um trade de 1 para 1,38, 1,40, porque ali você vai fazer só os 5% que resta. Entendeu? Então, dessa forma, foi um grande insight para mim conseguir escalar contas financiadas. Então, antigamente, eu comprava um desafio de 200k e às vezes reprovava. E eu me sentia mal. Só que eu não entendia que aquilo ali fazia parte da estatística das mesas. Então, não tente ser o cara super perfeito. Tente ter algo diferente de todos, que você já vai estar um passo à frente da média. Então, se você tem uma boa gestão financeira, se você tem um bom operacional, se você tem uma boa gestão de trading operacional também, cara, é batata. Por exemplo, a cada 4 testes que eu faço, 2 no mínimo eu aprovo. E de saques, normalmente eu faço saques nas 2 contas, entendeu? E aí quando você vai ver o valor investido total e o valor que eu saquei, eu recuperei todo o valor investido e ainda estou com um ROI positivo. Então essa é a mentalidade, entendeu? Eu estou investindo e estou tirando um lucro disso. Não é a mentalidade que muitas pessoas passam aí para você, que você olha para a conta de 400k e na sua cabeça você acha que você tem 400 mil. Quem é o otário que vai te dar 400 mil para você operar? Entendeu? Você tem a alavancagem, você tem drawdown para poder trabalhar, você tem margem de risco. Então você aproveita dessa margem de risco que você muitas das vezes está operando um capital simulado em mesa proprietária ao seu favor. E aí você se alia com as melhores mesas proprietárias, porque são as mesas proprietárias que realmente vai te fazer o pagamento corretamente. E é isso aí, dá match. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bem simples, básico, didático. E qualquer dúvida que você tiver, só dá um like aqui nesse vídeo e deixar um comentário. E eu te convido também a assistir a série Eu Operando um Capital de $1 milhão. Nessa série, basicamente, eu utilizei muito menos risco. Eu realmente operei com 1% de capital por entrada e consegui aprovação na primeira e na segunda fase. Já fiz um saque de, se eu não me engano, uns $800 e estou fazendo um outro saque agora bem maior, valor surpresa. Mas o meu primeiro saque foi só para recuperar o reembolso e o segundo agora é o lucro. O terceiro vai ser lucro também, enfim, vamos indo para cima. Agora, se você quer se aprofundar na prática, ver como é o dia a dia, a gestão de risco, utilizando essa gestão, eu te recomendo assistir a série Iniciando com 1K na The Found Trader, tá? E ali, com aqueles $1.000 que eu ensinei na The Found Trader, eu consegui fazer um saque de $4.500 e aí eu consegui comprar desafio em várias outras mesas diferentes, inclusive esses aqui, tá? Gente, conta comigo, tamo junto, valeu!
Pois é, família, acabei de dar o ganho aqui na conta da MyFundFX. Foi a mesma entrada da The Found Trader, tá? Só que foi um trade que demorou mais, eu até achei que ia dar loss. Mas hoje, por incrível que pareça, teve uma notícia e essa notícia impactou positivamente esse trade vendido e a gente conseguiu passar na primeira fase ali da MyFundFX. Após aprovado, eu acho que eu fiquei um pouquinho emocionado, assumo pra vocês. Peguei o acesso à conta lá, a conta da segunda fase e, cara, eu já fiz um trade e já tava até quase para dar loss já, que foi esse trade aqui que eu estou fazendo, que é um trade onde eu estou buscando 5%, né, porque é o que eu necessito para aprovar na segunda fase. Então se a gente abrir aqui a conta, você vai perceber que esse trade já tá no ganho, mas no início, pessoal, eu achei que eu tinha sido um pouco precipitado, porque tipo assim, caiu, aí teve a notícia e tal, eu falei, cara, peguei acesso à conta live, pum, vou bater na conta. Entendeu? Ou, não é essa conta aqui não, tá, pessoal? Deixa eu conectar aqui a conta. Inclusive já tá próximo da aprovação. E eu achei que eu tinha sido um pouquinho precipitado, mas na verdade eu fui. Porque assim, eu teve a notícia, eu aprovei lá a conta que tava quase reprovando, porque chegou aí pro ganho, aí quase bateu a meta, depois voltou tudo. Eu já vi essa cena várias vezes de voltar tudo, vocês sabem. E eu não mexo no alvo, não mexo stop. Só que aí de repente teve a notícia que foi a meu favor, cara, e o mercado, pum, bateu a meta. Aí depois da notícia deu uma aguardadazinha e eu continuei a sequência do trade vendido, né? Vendendo no meu ponto de venda normal e seguindo uma tendência predominante que era a tendência de queda. Esse trade foi o melhor trade? Não garanto, né? Tô buscando aqui os 5%, que é o que eu preciso para aprovar na segunda fase e conseguir acesso a uma conta de 100k lá, né? Lembrando que recentemente, pessoal, eu aprovei na primeira fase da The Found Trader, segunda fase da The Found Trader, já tô na conta live, vou cumprir os 5 dias hoje. Passei na Found Next também. E aí, quando a gente vai na Found Next, eu já fiz um saque. Enfim, estamos voltando pro jogo, pessoal. Estamos voltando pro jogo. Estamos aqui e esse trade foi meio precipitado. Posso ser que eu tome loss, mas normalmente no primeiro trade de 5% não sei o que é, eu não me dou muito bem. Mas no segundo trade, no terceiro trade, eu consigo ter resultado na conta, tá? E é isso. Vamos lá, vamos esperar o resultado. Quando tiver o resultado aqui, encerrar esse trade, eu aviso aqui pra vocês, tá? Tamo junto. Eu vou ter que encerrar esse trade. Chegou muito próximo do nosso ganho. Olha isso. Nós fizemos uma venda ali. Olha isso, pessoal. Por causa de 7 pontos, a gente não conseguiu um pip. 7 pontos, quase um pip. A gente não conseguiu a aprovação na segunda fase. Então, por esse motivo, pessoal, eu vou ter que encerrar esse trade aqui, tá? E aí, quando eu fazer o próximo trade, eu volto aqui com vocês.